Amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa sobre as coisas importantes da nossa fé católica. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez. Eu quero explicar que hoje vamos conversar sobre a Santa Missa. A Santa Missa, que é o ponto mais alto da nossa fé católica. Portanto, vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, que nos dê a sua bênção para esta nossa reflexão de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado, Senhor. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, aquela que está sempre junto de Jesus, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Senhor, em socorro da nossa miséria, da nossa fraqueza neste momento, para nós podermos, Senhor, meditar sobre o mistério fundamental da nossa fé, o santo sacrifício da missa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito importante, meus irmãos, sempre começar rezando, né? Muitas vezes a gente não faz bem as coisas, né? Não só as coisas de Deus, mas também as coisas do mundo, né? Porque a gente não reza. Jesus disse bem claro lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, na Santa Ceia, né? Na despedida, ele diz para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. Né? Eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo se desprender do tronco, ele não dá mais fruto, né? Não recebe a seiva, né, do Espírito Santo. Então, estar sempre ligado em Deus. Nós não podemos nada, mas com Deus nós podemos tudo. Bem, queremos conversar hoje, meus irmãos, sobre a Santa Missa. A palavra missa, né, que nós chamamos de Eucaristia, quer dizer ação de graças. É muito importante entender isso, né? Lá na Grécia, quando eles se cumprimentam, quando querem agradecer alguma coisa, eles dizem Eucaristô. Eucaristô quer dizer muito obrigado. Não é? Então esse termo foi cunhado desde o primeiro século para a Santa Missa. Por que ação de graças? Porque na Santa Missa nós damos graças a Deus principalmente por Jesus. Essa ação grande. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu o Salvador para morrer por nós na cruz. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, de São João, lá no prólogo do seu Evangelho, né? E tudo foi criado por ele e nada tudo que existe foi criado sem ele. Então, na Santa Missa, nós dizemos obrigado, Pai, né? Pelo Cristo Jesus. Obrigado por toda a criação, por todo o universo, por todas as graças que nós recebemos de Deus. Por isso, a Eucaristia, nós rezamos com Jesus, por Jesus, através de Jesus. É o próprio Jesus que dá graças, dá glória ao Pai e nós junto com ele. Por isso chama-se, né, Eucaristia. Né? Ali nós oferecemos ao Pai o corpo e o sangue de Jesus. Né? Não é uma representação, não é um sinal, não. É a presentificação, a Igreja ensina, do sacrifício de Cristo. O único e eterno sacrifício que o Cristo celebrou, né, com os discípulos, depois sofreu a sua paixão, se torna presente no altar. Talvez algumas pessoas não entendam, mas como que alguma coisa aconteceu lá 2000 anos atrás, um calvário, como é que pode estar presente hoje, presentificar, ser atualizado, né? Quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o cálice do meu sangue, não é mais o sacerdote quem diz isso, é o próprio Cristo quem diz através do sacerdote.
Repare que o sacerdote repete as palavras de Cristo. Isto é o meu corpo, meu do Cristo, não do sacerdote. Esse é o meu sangue, não do sacerdote, do Cristo. O sacerdote faz as vezes do Cristo pelo sacramento da ordem. Né? Então, acontece o que a gente chama de transubstanciação. Né? Muito bem. Eu quero lembrar o seguinte, existe na teologia uma palavra, né, que se chama teândrica. Teândrica é uma palavra que quer dizer ações humanas, mas também divinas. Theos vem de Deus, anthropos, homem. As nossas ações humanas são apenas ações humanas, ândricas. As ações de Deus, de Jesus, são ações teândricas, ou seja, humanas e divinas. Portanto, as ações de Cristo, elas superam o tempo. O tempo não destrói as ações de Cristo. As nossas ações estão sujeitas ao tempo. Ou seja, para nós existe passado, presente e futuro. O que passou, passou. O que não chegou, não é presente ainda. Para Deus, não. Para Deus só existe o presente. Por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo. Foi Deus quem instituiu o tempo. Então, quando acontece a consagração no altar, a missa, o Calvário, que é eterno no tempo de Deus, se torna presente. Claro, por um milagre, né, do próprio Deus. Então, aí é a oferta que nós fazemos ao Pai do sacrifício de Cristo. Sacrifício perfeito, que simboliza todos aqueles sacrifícios da antiga aliança. Né? Todos aqueles animais que eram sacrificados no templo para louvor e glória de Deus, para pedir perdão dos pecados, né? Hoje nós temos um sacrifício único, eterno e permanente, que é o de Cristo. E é uma coisa muito bonita, meus irmãos, como a igreja, né, celebra isso com assim, um capricho, uma beleza muito grande. Né? Eu costumo dizer que a cada segundo que passa são celebradas 5 missas, mais ou menos. Por quê? Porque se você imaginar que cada sacerdote celebre pelo menos uma missa por dia, nós temos 410 mil sacerdotes, mais ou menos, católicos no mundo inteiro. Se você dividir o número de sacerdotes pelo número de segundos que tem num dia, é só você multiplicar 24 por 60 por 60, você tem o número de segundos de um dia. Se você dividir 410 mil sacerdotes pelo número de segundos que tem num dia, você vai achar 5 missas por segundo. Que beleza! Então, a cada minuto, cada segundo, 5 vezes, o Cristo sacrificado é oferecido ao Pai. Claro que agora a igreja diz que é um sacrifício incruento. O Cristo não sofre mais, porque ele sofreu no nosso tempo, na nossa história. Agora é uma oferta gloriosa ao Pai, né? Mas do mesmo valor, com a mesma eficácia redentora. Né? E a igreja nos convida a nos oferecer junto com o Cristo na missa. Por quê? Porque o Cristo, ele se uniu a nós, é a igreja. Santo Agostinho dizia, é o Christus totus. Ele a cabeça e nós os membros. Então a paixão de Cristo não é só a paixão do Cristo cabeça, também a paixão do corpo. Então, São Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 1, São Paulo fala, irmãos, ofereçais, né, o sacrifício do vosso corpo como o sacrifício, a vossa oração espiritual. Ou seja, a igreja nos convida, né, por exemplo, no ofertório, a colocar ali, né, com o pão, com o vinho, com o cálice, todos os nossos sofrimentos, nossas lutas, nossos problemas, né, como uma oferta a Deus junto com o sacrifício de Cristo pela salvação da humanidade, pela nossa salvação, pela salvação de todos. Muito bem, vamos caminhando com essa nossa reflexão. Você pode ir mandando aí a sua pergunta se você quiser. Eu convido você também a compartilhar com outras pessoas, porque este é um assunto bastante importante. Né? Uma observação que eu quero fazer, né? Na missa nós temos como elemento básico aquele pão ázimo, pão sem fermento, né? E o vinho de uva. A missa só pode ser celebrada com pão ázimo, sem fermento, não pode ser pão com fermento, e o vinho de uva. Por quê? Porque assim Cristo fez na Santa Ceia, e a igreja segue. Né? A palavra pão
engraçado, Belém, onde o Cristo nasceu, Bethlehem, né? A palavra Belém, ela tem dois significados, né? Em hebraico significa a casa do pão. Em árabe significa a casa da carne. A mesma palavra em hebraico tem um significado, no árabe tem outro, né? Casa do pão e casa da carne. O Cristo transformou o pão na sua carne, né? Transformou o vinho no seu sangue. Interessante que nas bodas de Caná, ele transformou água em vinho, mostrando o seu poder divino. Ali ele mudou, né, a substância da água em vinho e mudou também a espécie da água em vinho, mostrando o seu poder divino, né? Ele mostrou que tinha poder sobre o seu corpo, andando sobre as águas, mostrou que ele tinha poder sobre o pão, multiplicando os pães. Então ele tem poder de transformar o pão no seu corpo, porque ele tem poder sobre o pão, tem poder sobre o seu corpo. É Deus. Aí, né, acontece então a transubstanciação. O pão se transforma no corpo de Cristo, né? A gente não deve dizer Cristo está na hóstia. Não, Cristo é a hóstia. É diferente. Quando você pega a hóstia, você toca no corpo de Cristo. Ok? Quando você bebe aquele vinho, você bebe o sangue de Cristo. Só que ele está ali escondido, nas espécies. Eu quero explicar isso com um pouquinho de detalhe. É interessante você perceber. A igreja diz que tem duas coisas, né, na hora da consagração: a espécie e a substância. A substância é que faz o ser aquilo que ele é. Por exemplo, nós, pessoas humanas, nós não somos, o que caracteriza cada um de nós não é nós sermos branco ou negros, alto ou baixo, gordo ou magro, não. Ter dois olhos, não, os animais também têm dois olhos. Ter dois ouvidos, também não, os animais têm dois ouvidos. O que caracteriza, então, o ser homem? Aquilo que eu não vejo, ou seja, a minha inteligência, a minha liberdade, vontade, consciência, memória, ou seja, a alma. É a substância. A substância você não vê. O que você vê é a espécie, ok? Ou também chamado de aparências. Então, quando você tem o pão e você tem um vinho, você tem as aparências de pão e de vinho, que é o gosto, a cor, o cheiro, o tamanho, o peso, etc. Ok? Quando acontece a transubstanciação, acontece o quê? Uma mudança da substância, que você não vê, do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo. E Cristo fez esse milagre assim, para que nós pudéssemos receber a Eucaristia. Senão, se ficasse com espécie, né, continuasse espécie mesmo de carne ou espécie de sangue, a gente não poderia comungar. Mas ele quis, né, ser o próprio remédio e sustento para a nossa vida. Então fez esse milagre extraordinário. Eu vou dar aqui 3 exemplos que talvez possa te ajudar a entender. Nas bodas de Caná, o Cristo transformou água em vinho. Então ele mudou a espécie e ele mudou a substância. Mudou a substância por quê? Porque o vinho, a água deixou de ser água, passou a ser vinho. Mudou a espécie por quê? Porque a água mudou de gosto, passou a ter gosto de vinho. Então mudou também a espécie. Então mudou as duas coisas, a substância e a espécie. No milagre da multiplicação dos pães, ele mudou só o quê? A espécie, a quantidade. O pão continua sendo pão. Ele não mudou a natureza, ele não mudou a substância. No milagre da consagração, ele faz o quê? Ele muda só a substância. A espécie continua a mesma. O pão continua gosto de pão, o vinho continua gosto de vinho, mas mudou agora o quê? A substância, aquilo que a gente não vê. Aquilo que a gente não vê do vinho e do pão passa agora a ser corpo e sangue de Cristo. É assim que a igreja explica o milagre da transubstanciação. Bem, então, meus irmãos, a Santa Missa é o ponto fundamental da nossa fé. Todos os documentos da igreja, as encíclicas dos papas, especialmente o Papa João Paulo II, escreveu várias encíclicas, os documentos todos da igreja colocam isso para nós com muita clareza. A igreja ensina que a gente deve participar da Santa Missa principalmente com 4 intenções, né? Podendo colocar outras. Mas a primeira intenção é dar glória à majestade infinita de Deus, oferecendo o sacrifício perfeito, que é o sacrifício do próprio Cristo ao Pai, e ele oferece o sacrifício ao Pai, através do sacerdote. Então, é a maior oferta que a terra pode fazer a Deus, o sacrifício da missa, né? O grande Santo Ambrósio dizia: a missa é o sol da igreja.
o sol da igreja. Bom, depois também a gente ali agradecer a Deus por todas as graças e dons que nós recebemos todos os dias de Deus. E que a gente não se dá conta disso. Estar vivo, poder falar, a saúde, o alimento, tudo, o ar, o mundo, né? Tudo é dom de Deus. Então, agradecer a Deus, tudo que nós recebemos, hoje, todos os dias da nossa vida, é a segunda intenção. A terceira intenção, pedir perdão pelos nossos pecados e também o sufrágio da nossa alma, né, por causa dos nossos pecados. A gente sabe que, né, só chegaremos ao céu, à comunhão com Deus, se a gente tiver perfeitamente santificado. Por isso que existe o purgatório, para, né, ficar livre das chamadas penas temporais. A missa diminui essas penas temporais. Okay? E depois, a quarta intenção é suplicar a Deus as graças necessárias para que a gente chegue à vida eterna com Deus. A gente se salve, a gente chegue à vida eterna. Então, 4 intenções que nunca podem faltar. O louvor à majestade divina, o agradecimento por todos os dons recebidos a cada dia, o pedido do perdão dos pecados e o sufrágio da alma, e 4, as graças necessárias para a nossa santificação. Claro que aí não podemos colocar outras intenções. Em honra e glória da Virgem Maria, de São José, dos anjos, dos santos, pela conversão dos pecadores, sufrágio das almas do purgatório, né? Que é a melhor oferta que se pode fazer para as almas do purgatório, a igreja ensina, é a missa e as indulgências. Mas a indulgência pressupõe também a missa como uma das exigências para a indulgência. Bom, então isso tudo é muito importante. A missa, ela tem vários nomes, com o objetivo de fazer a gente entender um pouco do mistério, né? Então, por exemplo, ela é chamada de ação de graças, já falei por quê, né? Onde toda a criação e toda a humanidade é oferecida ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? O sacerdote diz no final da oração eucarística, né? E depois também é chamada de ceia. Por quê? Porque o Cristo celebra a Eucaristia com os apóstolos numa ceia. Só que eles comeram aquela ceia, né? Aquele cordeiro pascal, da ceia pascal, mas agora ele mesmo é o alimento. Então se chama de ceia, ceia eucarística, né? Chamado também de banquete, por isso, né? De núpcias, né? Porque o Cristo celebra com a igreja as suas núpcias. É chamada também de fração do pão, porque o Cristo é dividido para todos nós, cada um o recebe. O catecismo da igreja diz que o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia, né? Por isso a missa é chamada também aí de, né? Depois é chamado de memorial da paixão, morte, ressurreição, ascensão de Cristo ao céu, porque na missa torna-se presente a paixão, morte, ressurreição e ascensão do Cristo ao céu. Por isso que depois que o sacerdote ele conclui, né, a consagração, diz: eis o mistério da fé, né? Eis o mistério da fé, né? Ou seja, aqui está toda a salvação do mundo, celebrado ali naquele altar. Bem, então, a igreja coloca que a missa é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Toda a vida cristã se encerra na Santa Missa. Por isso, meus irmãos, todos que puderem devem participar da Santa Missa, nunca deixar, até durante a semana, né? Não tem graça maior, não tem. Eu quero ler aqui depois algumas coisas que os grandes santos da igreja, os grandes doutores, disseram sobre a missa, para a gente entender a sua importância, né? Bom, a missa também, ela tem uma lembrança lá do Antigo Testamento, aquela Arca da Aliança, né? Simboliza para nós hoje o sacrário, onde o Cristo é colocado. Lá na Arca da Aliança, eles viam a presença de Deus. Ali ficava guardado o maná do deserto, que é um símbolo do pão eucarístico, e ficava guardado também aquela vara de Moisés dos milagres, que simboliza o poder sacerdotal da Santa Missa, né? Depois nós temos também uma lembrança, né, do Cristo imolado. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala do servo de Javé, que é levado assim para o matadouro como uma ovelha muda, né, que vai à morte, que oferece, né, pelo sacrifício da humanidade. E ali a igreja vê também, no Antigo Testamento,
todos aqueles grandes sacrifícios que houve no Antigo Testamento. Por exemplo, o sacrifício de Abel, o sacrifício de Isaac, em que Abraão ia imolar Isaac, mas Deus segurou a mão de Abraão. Aquele Isaac, ele significa Jesus. O próprio Isaac carregou a lenha do sacrifício. Lembra da narrativa do Gênesis? É o próprio Cristo que carrega a sua cruz até o Calvário. Né? Enfim, esses sacrifícios todos, né, da antiga aliança simbolizam, de certa forma, né, o sacrifício de Cristo. Bom, outra coisa muito importante é da presença de Cristo real, né, ali no altar. E ali, essa presença do Cristo na missa, não é só a Eucaristia, ele presente ali vivo, verdadeiro, corpo, sangue, alma, divindade, mas também pelo sacerdote. O sacerdote simboliza o Cristo ali no altar. As leituras, né, a palavra de Deus que é colocada na missa, é palavra do Cristo. Então, ali tem a força da sua presença também. E também o povo de Deus, que é um povo consagrado a Deus. Então, a presença de Cristo, a igreja disse, se mostra ali de várias formas. Né? Bom, depois eu gostaria de colocar aqui também as partes mais importantes da Santa Missa. Okay? Então, o sacerdote, primeiro, ele se paramenta para celebrar. O que significa o paramento do sacerdote? Eu gostaria de lembrar. O sacerdote coloca primeiro, e antigamente isso era feito com muito mais rigor do que hoje. É que demorava muito, então o Concílio Vaticano II eliminou algumas partes. O sacerdote, enquanto ele se paramentava, ele ia rezando. Porque cada peça do paramento da missa tem um significado. Então, por exemplo, quando o sacerdote coloca aquela alva branca, a túnica branca, é a túnica do Cristo. Né? Quando ele coloca a estola, né? Aquela estola significa aquela corda que colocaram no pescoço de Cristo e o arrastaram no Calvário. E também significa o poder sacerdotal. Ok? Né? A casula que o sacerdote coloca, aquela capa mais bonita por cima, significa o manto de Cristo. Né? Enfim, é o Cristo, né, que está assim vestido para o seu sacrifício. Quando o sacerdote sobe ao altar, é o Cristo que sobe o Calvário. Esse é o sentido do sacerdote subir ao presbitério, que é o lugar mais alto da igreja, é o Cristo que sobe. Quando ele beija o altar, ele chega e beija o altar, significa o quê? Aquele beijo que Jesus recebeu de Judas, o beijo da traição, significa também o beijo que nós damos em Cristo pelos nossos pecados, o beijo da humanidade inteira. Entende? Tudo na missa, meus irmãos, tem um significado preciso. Por isso que a liturgia precisa ser celebrada com carinho, com gosto, com significado. Por isso é muito importante a gente entender isso. Eu escrevi um livro para entender e celebrar a liturgia, onde eu explico tudo com detalhe, o sentido da liturgia, o sentido de cada objeto da missa. Eu vou falar alguma coisa aqui, o sentido das vestes, né? Por que o sacerdote usa o branco no dia de festa dos santos? Então, branco. O vermelho, quando é um santo mártir, é o sangue. Também na Semana Santa, né? E na Sexta-feira Santa, o sacrifício do Cristo, né? Na cruz, no Calvário. Então, o padre coloca o vermelho. É o sangue do mártir. O primeiro mártir que é Jesus e todos os outros mártires. No tempo comum, aí usa o verde. Por quê? Porque o verde é a natureza. O verde é ecológico, né? Você repara que a natureza toda é verde. Por quê? Porque o verde, inclusive, a física mostra, pelo comprimento da onda eletromagnética que o verde reflete, é a onda que mais acalma a vista. Então, por isso, Deus fez o mundo todo verde. Então, o verde é o tempo comum da Santa Missa. O roxo, no tempo assim, de penitência, né? Então, na Quaresma, também no Advento, é um roxo um pouco mitigado, um pouco aliviado, mas é o roxo. Né? Então, o significado é profundo na Santa Missa, em cada elemento que a gente encontra aí. Então, nós temos o canto de entrada, né? Onde nós louvamos a Deus, porque vamos celebrar o grande sacrifício. E aí, meus irmãos, a música tem que ser muito bem preparada. A música na Santa Missa, a igreja chama a atenção, tem que ser uma música preparada, bem ensaiada, cantores afinados. E outra coisa, não é o cantor cantar sozinho, é o cantor cantar
com a Assembleia. Alguns ministérios de música acham que o cantor vai cantar sozinho, fazer como que ali uma apresentação. Não. O cântico é da comunidade. O ministério de música, ele deve inflamar a comunidade no canto. Né? Isso tudo é muito importante. Depois também, o padre começa com o sinal da cruz, porque a missa é celebrada em nome da Santíssima Trindade. Em seguida, nós temos o ato penitencial, porque purificar o coração para celebrar o grande mistério, né? Grande mistério da fé. Então, o ato penitencial perdoa os nossos pecados. Mas se alguém teve pecado grave, aí não pode comungar. Ele deve confessar primeiro. O pecado grave também é perdoado no ato penitencial. Essa pessoa fez um arrependimento sincero, profundo, mas a igreja exige a confissão. Porque o pecado grave, ele rompeu a amizade com Deus, então, e também com a igreja. Então, ele tem que ir ao ministro da igreja para resgatar tudo isso. Né? Depois do ato penitencial, no domingo, nós cantamos, né, o Glória. É o Glória ao Cordeiro, o Glória ao Pai, o Glória ao Espírito Santo. E aí, meus irmãos, a oração do Glória, existe uma oração oficial do Glória. Essa oração não deve ser mudada. Ela pode ser cantada, mas ela tem que ser obedecida. Por quê? Porque o Glória aí é um Glória específico à Santíssima Trindade. Tá? Depois do Glória, nós temos aquela oração da coleta, onde nós colocamos todas as nossas intenções. Quando o padre diz, oremos, aí ele deve esperar um pouco, o povo colocar suas intenções particulares. Por quem que ele oferece essa missa? Por quem as intenções, né? A oração da coleta, que sempre termina por Cristo nosso Senhor. Ou seja, oferecemos ao Pai, pedimos ao Pai, suplicamos ao Pai em nome de Jesus. Bem, depois nós temos, né, a liturgia da palavra, né, que nós temos a primeira leitura, tem o salmo de responsorial, tem a segunda leitura, tem o evangelho, né, e também não pode ser mudado no domingo. Né? Pode ser mudado durante a semana. Uma atividade específica, né, pode ser mudada uma leitura, mas do domingo não pode. Ok? Sabemos que a igreja dividiu, né, as leituras em 3 partes, o ano A, ano B e ano C, durante a semana, mas nos domingos repete. Né? Então, deve ser observado. O salmo, por exemplo, responsorial, ele não pode ser substituído por um cântico qualquer. Não, o salmo pode ser cantado, mas no domingo tem que ser o salmo previsto. Por quê? Porque o salmo ele está relacionado com a primeira leitura, com a segunda e com o evangelho. Porque a igreja coloca uma sintonia nas leituras. Uma completa a outra. Primeira leitura, o salmo, segunda leitura, o evangelho se completam. E aí o padre faz a homilia. Por que é o padre que tem que ler o evangelho? Ou o padre ou o diácono. Não pode ser um leigo. Ler o evangelho. Por quê? Porque é o Cristo que prega. E o Cristo, o poder de Cristo vem pelo sacramento da ordem, que o diácono tem e o sacerdote tem em graus diferentes. E por que a homilia tem que ser o padre que tem que fazer? Não pode ser um leigo também. Por quê? Porque é o Cristo que prega. Esse é o sentido do padre fazer a homilia. Né? Não é só porque o padre é mais preparado, porque o padre estudou teologia e tal, e o leigo não. É porque ele ali representa Cristo. Age em persona Christi capitis, diz a igreja. Em pessoa, Cristo cabeça. Ok? Então, o leigo não pode fazer homilia na missa. O leigo pode fazer uma meditação, quando, por exemplo, para a liturgia, quando não há padre para celebrar, não tem missa, então faz a celebração da palavra. Aí o leigo pode ler a leitura, pode fazer a meditação, mas sendo missa com o sacerdote, tem que ser aí o sacerdote. Bom, e a igreja ensina o seguinte, que a homilia, o sacerdote deve se ater ao sentido da liturgia. Explicar o evangelho para o povo, explicar as leituras para o povo, o sentido profundo, tirar uma reflexão, fazer o povo crescer. Né? Papa João Paulo II falou muito claro para os bispos do Brasil uma vez, a homilia não pode ser desvirtuada, ou seja, levar
né, para o campo da política, levar para o campo não sei do que, outras coisas. Não, centra no Evangelho. Evidentemente, vai haver algumas correlações com a vida, com as necessidades, mas vinculadas, correlacionadas com as leituras, né? Bem, depois nós rezamos o credo no domingo, que é o símbolo da nossa fé, aquilo que nós cremos, né? Ok? O credo, depois do credo temos a oração dos fiéis, onde nós suplicamos a Deus as nossas necessidades, né? E depois também rezamos aí, né? Depois temos aí toda a consagração, chamada oração eucarística, né? O padre invoca a descida do Espírito Santo sobre as ofertas, né? Antes é feito o ofertório. Eu queria lembrar que no ofertório, o padre faz duas orações que normalmente nós não percebemos, porque quando o padre faz essas orações, se canta o cântico do ofertório, não é? Que deve ser um canto de oferta. Mas o padre faz uma oração muito bonita, que muita gente não percebe. Quando ele levanta o pão e diz, né, bendito sejais Deus do universo pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, e que agora vai se transformar no corpo de Cristo. Veja, damos graças pelo pão, fruto da terra, da bondade de Deus e do trabalho do homem, que agora nós oferecemos. Ou seja, aí você oferece toda a criação a Deus, no pão. Também no vinho. Te damos graças ao Pai pelo vinho, né? Fruto da terra, do trabalho do homem, né? Que agora será para nós. Mesma coisa. Então, e nós dizemos, bendito seja Deus para sempre, no final dessa oração. Só que normalmente está cantando o cântico do ofertório, as pessoas, o padre faz essa oração, muita gente nem ouve ele fazer. Bom, temos aí, depois da consagração, existe a chamada epiclese, que é aquela oração em que o padre invoca a descida do Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no corpo de Cristo, porque é o Espírito Santo que faz isso. Quem faz a transubstanciação na missa é o Espírito Santo. Ele, pela ação do Espírito Santo, é que acontece, só Deus pode fazer isso, esse milagre, né? Então temos aí a consagração, depois rezamos o Pai Nosso, né? Que é a oração dos fiéis, da comunidade, né? Depois temos, antes da distribuição da Eucaristia, o abraço da paz, e os documentos da igreja dizem que o abraço da paz significa o quê? Não é uma reconciliação com os irmãos, não é um momento assim de pedir perdão, não. O abraço da paz significa a unidade da igreja. Vamos receber o Cristo, ok? Então, o sentido do abraço da paz. E o abraço da paz também, o documento do Papa João Paulo II, chamado Redemptionis Sacramentum, sobre a Santa Missa, como a missa deve ser celebrada, etc., diz o seguinte, que o abraço da paz deve ser dado à pessoa que está à minha direita, à minha esquerda, sem sair do lugar. Né? Não deve fazer aquele alvoroço na missa, a gente fica andando, inclusive o sacerdote não pode descer do presbitério. Né? Há muitas normas da missa, meus irmãos, que infelizmente não são observadas com o devido cuidado. Há um documento do Papa João Paulo II, ele está lá no site do Vaticano, muito fácil de ver, que fala da missa, como deve ser celebrada, fala dos abusos, dos erros, né, que devem ser observados. Chama-se Redemptionis Sacramentum, né, do Papa João Paulo II. E tem outros documentos também. Eu queria lembrar que a missa toda, ela é assim organizada pelo missal romano, né? Ela é orientada. O missal romano, você conhece, aquele livro vermelho grande, né, que o sacerdote tem ali o altar. Ali, esse missal, ele traz aqui no começo dele as chamadas instruções gerais do missal romano. São 300 e tantos parágrafos, né, das instruções gerais do missal romano, que explica tudo sobre a missa, como é que ela tem que ser celebrada, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Por exemplo, né, na hora, por exemplo, da consagração, a gente tem que ajoelhar ou não? O missal romano diz que tem que ajoelhar. No número 36, na página 36 desse missal que eu mostrei, o número 21 das instruções gerais do missal romano diz assim que na hora da consagração é para se ajoelhar. A menos que a pessoa não tenha saúde para isso ou que o lugar não permita. Eu estou dizendo isso porque eu já vi alguém me dizer que tem padre que proíbe as pessoas de ajoelharem na hora da consagração. Está errado, o missal manda ajoelhar.
Então, eu penso que se algum sacerdote disser isso, eu acho que você, com jeito, com carinho, vai lá no Missal Romano, página 36, a instrução número 21, o Missal está mandando, e o Missal é aprovado pelo Papa. Portanto, todos os cristãos têm que observar. Ok? Outra coisa, por exemplo, que as pessoas também me perguntam muito, a questão da comunhão na mão, a comunhão na boca. Veja, aqui no Brasil, a Santa Sé autorizou a comunhão na mão, né? Quem comunga na mão deve fazer um trono, assim, com as duas mãos, né? Uma em cima da outra, para receber o Rei da Glória. Não é pegar a Eucaristia, assim, da mão do ministro, como se fosse uma pinça, assim, não é isso. O missal diz certinho, fazer um trono, assim, com as duas mãos, recebe a hóstia aqui, né? E aí pega com a outra mão e comunga na frente do ministro, né? Inclusive ele diz olhando para o altar, porque o Cristo está ali presente também no altar. Bom, é assim que deve fazer. Outra coisa que nos documentos do Vaticano são muito claros. A pessoa pode comungar na boca se ela quiser, receber na boca, ok? Não é o ministro que decide como é que o fiel vai comungar, é o fiel que decide. Se ele quer comungar recebendo na mão, se ele quer receber na língua diretamente, e se ele quiser, pode receber de joelho. O Vaticano tem um documento, eu tenho no meu computador, tranquilo, um documento dizendo que não se pode negar a comunhão ao fiel que se ajoelha para receber a Eucaristia. É uma norma muito clara do Vaticano. Então, essas normas todas precisam ser bem observadas. Eu repito um livro que eu escrevi para celebrar a Eucaristia. Nesse livro eu coloco esses documentos todos, essas normas, para que a gente celebre bem. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ficar aí brigando com o seu sacerdote, não. Mas se tiver alguma coisa que não está diante das normas, com carinho. Padre, olha, o senhor sabe disso. Sabe, gente, o sacerdote tem tantas coisas, o sacerdote tem tanta atividade, tem tanto serviço, corre tanto, que muitas vezes os próprios sacerdotes se esquecem, às vezes, ou às vezes não, nem pode ler tudo que a igreja publica, né? Então, muitas vezes, pode acontecer. Mostra para o padre, com carinho. Padre, por exemplo, uma das coisas interessantes que o documento do Papa João Paulo II diz, é um documento da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano que o Papa João Paulo II aprovou, a Redemptionis Sacramentum. Quem distribui a Eucaristia, em primeiro lugar, deve ser o padre. Por quê? E, inclusive, o documento diz assim que os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia devem ser o mínimo. Por quê? Porque o ideal é que todos os fiéis comungassem com o padre. Por quê? Porque o padre representa Jesus Cristo. É Jesus Cristo que na Santa Ceia, ele diz, tomai e comei. Então, é o sacerdote, por excelência, quem deve dar a Eucaristia. Não está certo o sacerdote ficar sentado lá no altar e mandar os ministros distribuir. Não, ele tem que ser o primeiro a distribuir. Claro que o sacerdote não tem saúde. Entendeu? E aí, o documento diz que deve-se usar o número mínimo de ministros, só que ele mesmo... Claro que em muitos lugares tem que usar muitos ministros, né? As missas com milhares de pessoas, é para isso mesmo que eles autorizam, não tem nada errado nisso, ok? Bom, então, esta é uma outra coisa. Eu gostaria também de lembrar aqui algumas outras coisas importantes ligadas à missa. Por exemplo, as nossas posições. A posição de pé significa o quê? Uma posição, sim, da pessoa que foi libertada por Cristo, do pecado, da morte, de pé. E significa também a disposição de cumprir aquilo que o Cristo manda. Então, quando é lido, por exemplo, o Evangelho, então eu fico de pé. O que significa isso? Estou disposto, Senhor, a ouvir a Tua palavra, como um homem livre, que o Senhor me libertou da morte e do pecado pela Sua cruz, livre e estou disposto a ouvir e a cumprir a Tua palavra. Segundo, sentado é a posição de alguém que ouve.
a igreja lembra Marta e Maria, né? Maria que ficava sentada aos pés de Jesus, né? Ouvindo Jesus. Então, a posição sentada é a posição de quem ouve, de quem medita, de quem aprende. Né? E depois também, de joelho, é a posição de adoração. A posição, por excelência, de adoração, de alguém que se sente pequeno e que Deus é tudo, e Ele é nada. É a posição do humilde, a adoração é o joelho. Né? Alguém disse que o homem é grande quando ele está de joelho. Né? É verdade. Bem, aqui está o livro que eu falei, né, para entender e celebrar a Eucaristia. Esse livro aqui nos ajuda a compreender todas essas partes que eu já falei até aqui agora. Bem, meus irmãos, são muitas coisas que nós temos para conversar sobre a Santa Missa, mas vamos lá. Eu tenho aqui já algumas perguntas que eu quero, então, já ir a elas, porque é muito importante responder as perguntas das pessoas. Então, vamos a elas agora por uns instantes. Aqui eu tenho a pergunta do José Bernardino. Professor, que reforma litúrgica seria essa que o Santo Padre se refere? Bom, a reforma litúrgica foi feita no Concílio Vaticano II. Né? Nós tivemos no Concílio Vaticano II uma reforma litúrgica, saiu um documento do Concílio Vaticano II chamado Sacrosanctum Concilium, onde, por exemplo, alterou, né, algumas coisas. Por exemplo, a missa só em latim. O concílio autorizou com o Papa que a missa pudesse ser celebrada no vernáculo, ou seja, na língua de cada povo. Então, passou a ser celebrado em português aqui no Brasil e assim por diante. Então, a reforma trouxe uma série de mudanças. O padre celebrava a missa de costas para o povo. Não é de costas para o povo, é de frente para Deus. Esse é o sentido. Né? Então, ficou autorizado que o padre voltasse para a comunidade. Não é que ele vira as costas para Deus, é para ele poder se comunicar melhor com a comunidade. Então, a reforma litúrgica foi a reforma feita no Concílio Vaticano II. Né? E que várias coisas... Quem é como eu, que já vivia no tempo do Concílio Vaticano II, assistia a missa antes de 1965 e assiste hoje, mas a missa é a mesma, não mudou nada. Alguns querem contestar a chamada missa de Paulo VI. Que falam missa de Paulo VI? Que foi o Papa Paulo VI quem encerrou o Concílio Vaticano II, aprovou todos os documentos do Concílio Vaticano II, aprovou a reforma litúrgica, então fala em missa. Mas a missa é uma coisa só. É o sacrifício do Cristo. Não importa estar celebrado em português, ou em latim, ou em francês, ou alemão. É o sacrifício do Cristo. Né? Jesus disse bem claro, que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Ninguém pode discordar disso. Querer discordar da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, infelizmente houve a discordância, né? De Dom Lefebvre, criou inclusive uma separação lamentável, né? Lamentável. Bom, aqui eu tenho a pergunta do André Carriel. Meu filho tem 17 anos, é vocacionado. Mas eu tenho receio porque eu ficaria sozinha. Isso me causa pânico, pensar que não poderia estar com ele todos os dias. Por favor, me indique um livro, o que devo fazer? Ele é meu bebê. André, Deus vai cuidar de você. Sabe? Deus é fiel, Deus é bom. Se seu filho é vocacionado ao sacerdote, tem vocação, deixa ele ir, você não vai ficar abandonado, pode ter certeza. Deus é maravilhoso, Ele não vai te deixar desamparado. Se você der um filho a Deus, não tenha dúvida que Deus não vai te desamparar de forma alguma, pode ter certeza. O próprio teu filho vai se preocupar com você. Agora, é um moço já de 17 anos. Você também não pode querer tê-lo ali como um bebê, como você diz que ele é meu bebê. Eu sei que você fala isso figurativamente, mas nós não criamos nossos filhos para nós criamos nossos filhos para Deus. Olha, eu tive 5 filhos, tenho 5 filhos. Eu vivo sozinho, eu moro sozinho. Por quê? Porque os 5 já se casaram, mas nem por isso eu sinto abandonado. Não, toda hora eles estão comigo, tudo que eu preciso eles me socorrem. Então, fique tranquila, entrega para Deus na fé. Você vai ver que você não vai ficar desamparada. Deus é fiel. Bárbara Lima, como a missa é o sacrifício de Jesus, devemos bater palmas na hora dos cânticos da missa? Ô Bárbara, o missal romano não fala em palmas, em lugar nenhum. Eu já
pesquisei isso, não fala em palmas. Então, vou ser sincero, eu prefiro não bater palma. Agora, está proibido? Não sei, o missal romano não fala. Então, eu acho o seguinte, quem tem que decidir se pode bater palma ou não é a autoridade da igreja, o bispo. Eu tenho visto, tenho notado que o povo tem batido palma nas missas e que os bispos parece que têm ficado quieto. Então, aquela história, quem cala consente, não é isso? Então, o que estou vendo, o que está me dando a entender é que os bispos estão consentindo. Então, eu não vou contestar. Né? Agora, o missal romano não fala em palmas. Né? Bem, Felipe Nicoletti, boa tarde, Felipe. Aliás, esqueci de cumprimentar os ouvintes no começo do programa. Aproveita agora, o Felipe Nicoletti está me lembrando. Boa tarde a vocês todos. Né? Gostaria de saber sobre as missas inculturadas. São permitidas pelo Santo Papa? Veja, o Papa João Paulo II, né, ele disse bem claro, a igreja não deve celebrar tal missa afro. Eu tenho documento do Papa João Paulo II sobre isso. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, quando eu falo alguma coisa aqui, eu tenho documento guardado no meu computador. Claro, que amanhã a pessoa pergunta, pede a prova para mim, eu vou mandar. O Papa João Paulo II falou claro sobre as missas inculturadas. Missa é uma coisa só. É o sacrifício do Cristo que se torna presente no altar. O altar simboliza o corpo, o próprio Cristo. Porque o Cristo, ele é ao mesmo tempo a vítima, o altar e o sacerdote. Né? Aquela toalha branca que se coloca sobre o altar, qual é o sentido daquela toalha branca? É aquele sudário que envolveu o corpo de Cristo. É o sentido da toalha branca. Por isso que o Cristo ali, o altar significa o corpo de Cristo, o altar cobre o corpo de Cristo, ele é o sacerdote e se imola. Então, é a vítima, é o sacerdote e é o altar, tudo ao mesmo tempo. Né? Então, sabe, a missa é isso. Então, a missa não deve ser desvirtuada. Né? Missa disso, a missa, quando se fala, por exemplo, missa de cura e libertação. É a missa com o objetivo da cura e da libertação. A missa pode ter intenções. O missal romano, no final dele, ele apresenta uma série de liturgias de missa para cada tipo de intenção. Então, por exemplo, missa para pedir chuva. Então, tem uma missa para pedir chuva, com orações adequadas a isso. Missa para pedir que Deus afaste uma peste que está dando doença, está ali. Missa para pedir uma outra coisa. Então, a missa, podemos celebrar uma missa para pedir cura e libertação. É a intenção da missa, mas a missa é a mesma. Então, o Concílio Vaticano, o Papa Bento XVI, inclusive, ele regulamentou como é que devem ser as orações pedindo cura e libertação na missa, durante a oração dos fiéis. Porque é o momento de orar pela comunidade. Então, na hora da oração dos fiéis, é que se deve fazer as orações pedindo a Deus cura e libertação. Mas a missa é a mesma. Então, o que não se pode é descaracterizar a missa, fugir da chamada rubrica. O que é a rubrica da missa? É o texto aprovado pelo Papa para a liturgia da missa. É isso que não pode se fugir. Porque a missa, meus irmãos, é algo muito sagrado. É o ponto máximo da fé. Por isso que o Papa João Paulo II diz, nós não podemos correr o risco de cada um querer mexer na missa, a bel prazer. Não, porque é por isso que existe, o Vaticano tem a Sagrada Congregação para o culto divino e dos sacramentos. Só essa Sagrada Congregação que pode alterar alguma coisa e o Papa tem que aprovar. Né? Por exemplo, o missal romano, está sendo preparado um novo missal romano, já faz muito tempo. Daqui a pouco deve sair um missal romano que atualiza um pouco mais esse. Mas, por enquanto, ainda nós não temos. Bom, Ciro Dias, professor, tem uma dúvida. O sacrifício incruento começa no início da Santa Missa ou somente na consagração? O sacrifício incruento é na consagração. Tudo mais prepara, né? A liturgia da palavra, agora, o sacrifício incruento de Cristo ao Pai é exatamente na consagração. Por isso que é o momento que o missal manda ajoelhar. Porque é o auge realmente da Santa Missa.
Emerson Martins, tem pessoas que me parece que não gostam muito de ir à missa. Tem muita gente que não gosta de ir à missa, infelizmente, Emerson. Sabe por quê? Porque não entendeu. Por isso eu quero ler aqui, né? Depois da sua pergunta, eu vou ler aqui algumas coisas que dizem os santos padres sobre a Santa Missa. Aí ele continua aqui. Parece que vão só por ir mesmo. Isso é falta de conhecimento da nossa doutrina. Não tenha dúvida, falta de conhecimento, falta de catequese, falta de espiritualidade, né? O que seria, professor? É isso tudo. É isso mesmo que você está sentindo. Falta de espiritualidade, falta da pessoa também rezar em casa. Porque a pessoa também que não tem uma vida espiritual, ela não tem vontade de ir na missa, não. Que quanto mais você reza, mais vontade você tem de rezar. Quanto menos você reza, menos vontade você tem de rezar. Sabia disso? Bom, eu quero ler aqui rapidamente, aproveitando essa pergunta do Emerson, eu quero ler aqui rapidamente o valor da Santa Missa por alguns doutores da Igreja. Olha, por exemplo, o que diz o doutor da Igreja, São Jerônimo, aquele do tempo de Santo Agostinho, século IV, que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. São Jerônimo diz assim: Nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na missa. O que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-lhe e que, entretanto, nos é necessário. Então, ele nos dá o que a gente pede, e São Jerônimo diz, o mais importante, ele dá o que a gente mais precisa e que a gente nem pediu. O curador, São João Maria Vianney, o patrono dos párocos, né, ele diz assim: se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Que zelo! A igreja usa a expressão assistir à missa, e não está errado não, viu? Todos os documentos da igreja falam em assistir à missa, porque quem celebra é o padre. A gente assiste e participa, né? Nas funções do leigo. Mas a igreja usa essa expressão, assistir. Não está errado, não. Bom, se está no documento da igreja, não está errado, né? São Francisco de Sales, eu já falei essa frase: a missa é o sol da igreja. Que bonito, né? Ou seja, ilumina a igreja, aquece a igreja. Você já pensou? Você já viu um dia sem sol? É noite. Quando não tem sol, é noite, é escuro. Então, quando São Francisco de Sales diz que a missa é o sol da igreja, é a vida, né? São Bernardo, doutor da igreja, São Bernardo dizia assim: fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas e peregrinar pela terra inteira. São Lourenço Justiniano, São Lourenço dizia assim: nenhum sacrifício é maior, mais agradável à divina majestade que o sacrifício da missa. Pois nele as chagas de nosso divino Salvador, sua flagelação e todos os suplícios e opróbrios que sofreu por nós, são de novo oferecidos a seu Pai. E este, vendo de novo imolar-se aquele que enviou ao mundo, concede perdão aos pecados, socorro aos fracos e a vida eterna aos justos, né? O Concílio de Trento, aquele concílio que houve depois da reforma de Lutero, o Concílio de Trento diz assim: há vários meios eficazes de aliviar as almas do purgatório, porém, o mais salutar, né, é o santo sacrifício da missa. As almas do purgatório são aliviadas pelas orações e sufrágios dos fiéis, principalmente pelo sacrifício do altar. E São Tomás de Aquino diz assim, né? Segundo o uso geral, a igreja sacrifica e ora pelos defuntos e assim liberta-os do purgatório. E aqui outras citações de santos, eu vou colocar aqui rapidamente, é o seguinte: na hora da morte, as missas que houveres assistido serão a tua maior consolação, na hora da morte. Toda missa implora o teu perdão junto à justiça divina. Em toda missa podemos diminuir a pena temporal devido aos pecados, aquilo que a gente paga no purgatório, né? E diminuí-las mais ou menos conforme o teu fervor com que você assiste, participa da missa, né, com fervor, né? Assistindo com devoção à missa, prestas a maior das honras à santa humanidade de Jesus Cristo. São frases que eu selecionei dos santos doutores da igreja, né? Ele compadece-se de muitas das suas negligências e omissões.
Bom, aqui tem muita coisa que eu poderia ler, mas eu tenho mais pergunta aqui, prefiro voltar às perguntas aqui das pessoas. Stephanie Siqueira pergunta o seguinte: fale sobre a diferença da Santa Missa para a celebração da palavra. Stephanie, é completamente diferente. Celebração da palavra não é sacramento, porque não tem consagração, não é missa. É uma oração, uma meditação muito importante, deve ser feita nos lugares onde não tem padre, mas não tem valor da missa. Então, no domingo, por exemplo, o catecismo da igreja diz que nós somos obrigados a assistir à missa no domingo, ou no sábado, né, à tarde, à noite, né, também cumpre o preceito dominical. Né? Então, agora, se a pessoa não faz isso, o catecismo diz que é pecado grave. Está escrito no catecismo da igreja. E veja, não é ir na celebração da palavra, tem que ir à missa com o sacerdote. Só deve ir à celebração da palavra quando não existe sacerdote. Aí não tem jeito, não tem missa, então eu vou na celebração da palavra. Mas se tem missa, se eu posso ir a uma outra cidade perto, que eu posso ter missa, pode não ter na minha cidade, mas tem numa cidade perto. Eu tenho carro, eu vou lá. Né? Gente, tudo isso é questão de amor a Deus. Tudo é questão de amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus faz sacrifício. Claro, você não é obrigado a viajar aí 100 quilômetros para ir numa missa, se não tem. Mas quem sabe viajar aí 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Hoje é de carro, né? Não demora nada, tá certo? Tudo é questão do amor a Deus. Bom, aí ele coloca aqui também o seguinte, Stephanie: cada vez mais as celebrações estão se tornando mais frequentes nas paróquias do que a Santa Missa. Não diga isso, Stephanie. Não diga isso. Isso seria algo muito triste. Substituir as missas pela celebração das palavras, pelo amor de Deus. A celebração da palavra não é missa. Não tem o valor salvífico da missa. Não tem a eficácia redentora da missa. Não é o sacrifício do Calvário presente que nós oferecemos ao Pai. Né? Eu penso que, de jeito nenhum, a missa pode ser substituída por essa celebração. Não tem lógica isso de jeito nenhum. João Santos, acho que deve ser João Carlos dos Santos, nas celebrações pode-se bater palmas assim que terminar cada leitura? Bom, eu já expliquei o negócio da palma aqui, numa outra pergunta. Né? Tere Alves, é isso mesmo? Quando é celebração da palavra, alguém da Assembleia pode ler ou só pode ser o ministro? É interessante que seja o ministro. Sabe por quê? Porque o ministro extraordinário da Eucaristia, ele tem uma certa preparação. Para ele ser ministro, ele tem curso, ele tem reflexões, ele participa de reuniões, ele deve estudar um pouco mais as Sagradas Escrituras, porque ele deve fazer a celebração. Então, realmente, quem deve fazer a leitura, fazer uma reflexão, deve ser o ministro extraordinário da Eucaristia. Agora, se não tem ministro, aí pode ser uma outra pessoa. Porque não é missa. Não sendo missa, nós não temos que seguir as normas da missa. Ok? Selme Maia: se eu não confessei, posso comungar, mesmo pedindo perdão a Deus no início da missa? O Selme, se você tem pecado mortal, aquele pecado que mata a graça de Deus na alma, por isso é um pecado mortal, aí tem que confessar antes. O que é um pecado mortal? Um pecado mortal é um pecado grave, um pecado contra os 10 mandamentos. Né? Santo Afonso de Ligório diz assim: quando a gente comete um pecado mortal, a gente sabe, porque a consciência pesa. Aquele pecado que você comete, ele diz, de olhos abertos. Ou seja, eu sei que eu não posso fazer isso, sei que isso é errado, mas eu vou e eu faço. Né? Então, pecados aí contra a caridade, pecados contra a castidade, pecado, não sei, de roubo sério, corrupção séria, né? maltratar pessoas, enfim, pecados graves. Aí deve confessar. Mas eu tenho dúvidas se o meu pecado é grave ou não. Confesse o pecado. Sendo grave ou não sendo grave, vai ser perdoado na confissão. Regina Toledo: eu posso comungar 2 vezes ao mesmo dia? Pode, Regina, 2 vezes, se você participar de 2 missas. É o que diz a Redemptione Sacramentum do Papa João Paulo II. Não pode ser mais de 2 vezes. Mas 2 vezes
O documento diz, a pessoa pode comungar mais de uma vez se participar de 2 missas. Não pode comungar numa missa e depois querer comungar numa celebração da palavra. Aí não. Só se você assistir 2 missas, aí pode comungar nas 2. Por que tantos ataques à liturgia? Pergunta a Ana Mello. Tem missas que nos afastam de Deus com barulhos e palmas. Ana, é porque não seguem o que a igreja manda. Uma das coisas que o missal romano fala muito claro é que a missa tem que observar o silêncio, especialmente depois da comunhão, a ação de graças. Sabe, o missal diz assim, a música deve ser tocada enquanto a Eucaristia é distribuída. Quando acaba de distribuir a Eucaristia, o missal diz silêncio. Aí tem que rezar, fazer ação de graça. Meus irmãos, como é importante a ação de graça. Jesus está na nossa alma, ele vem para mim. Santa Teresinha diz assim, Jesus, agora o Senhor é meu. Quem mandou o Senhor vir aqui para mim, ao meu coração? O Senhor é meu. O Senhor visita na minha casa agora, então eu vou ficar com o Senhor. Então a ação de graça, meus irmãos, é o momento de adorar o Senhor. Adoração íntima, sua. É o momento de louvar o Senhor, de agradecer, de pedir as graças que você precisa para você, para sua família, seus problemas. Mas, infelizmente, meus irmãos, nós temos pressa. As pessoas não fazem ação de graças. Às vezes, nem 5 minutos. A igreja ensina que durante pelo menos 10 minutos, a Eucaristia ainda está no nosso organismo sendo dissolvida. Porque enquanto existe a espécie de trigo no organismo, enquanto a nossa digestão não dissolveu o trigo, o Cristo está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Quando não é mais trigo, quando os enzimas e ácidos da digestão já dissolveram a hóstia, não há mais trigo, então Cristo não está mais ali. Mas aí ele fica pelo Espírito Santo. Aí passa a ser uma presença pelo poder do Espírito. Mas durante uns 10 minutos, o Cristo em pessoa, está aqui. Então são 10 minutos de ouro. São os melhores 10 minutos do seu dia. Em que pessoalmente você tem Jesus com você, você pediu o que você quer, você precisa. Mas infelizmente nós temos pressa. Parece que dá uma formiga no corpo, né? A pessoa quer sair. Né? Tem uma história interessante de São Felipe Neri, né? Que tinha um homem que comungava e ia sair da igreja. Um dia São Felipe Neri foi ficando aborrecido com aquilo, chamou 2 coroinhas e disse, olha, vou fazer o seguinte, quando aquele homem sair para a rua, logo depois da comunhão, cada um de vocês, coroinha, os 2, pega uma vela acesa e sai andando do lado dele na rua. E os coroinhas fizeram isso. Quando o homem viu, o homem ficou assustado, não entendeu. Que é isso? Que é isso? Não, é o padre Felipe que mandou. Por quê? Não sei, o padre mandou. O homem voltou lá conversar com o padre. Por que o senhor mandou esses 2 coroinhos com 2 velas acesas assim? Não, é porque o senhor levou o Santíssimo para a rua e a norma da igreja diz que quando o Santíssimo sai em procissão na rua tem que ter 2 velas acesas. São Felipe Neri era muito engraçado. Aí explicou, nunca mais o homem deixou de fazer ação de graças. Os santos têm essas tiradas, né? Cida Araújo, tem padre que não distribui a Eucaristia. Por quê? Ô Cida, sabe, eu acho que o padre não sabe. Talvez esse padre não tenha lido na Redemptione Sacramento, onde o documento diz que o padre deve ser o primeiro a distribuir a Eucaristia, representando o próprio Cristo. Que na Santa Ceia diz para cada dia, disse, tomai e comei. Então, por favor, não vamos sair brigando com os padres por aí. Mostra para ele o documento, padre, olha aqui. Sabe, gente, com carinho, a sós, né? Sem ficar falando para ninguém. Ok? Bom, eu quero encerrar. Para encerrar, eu quero mostrar aqui rapidamente alguns livros que podem ajudar as pessoas a entender um pouco mais, porque teria muita coisa ainda para falar. Eu já mostrei esse livro para entender e celebrar a Eucaristia, né? Para se confessar, como comungar, é um livro também que ajuda. O Dr. Scott Hahn escreveu um livro muito bonito sobre a Eucaristia, O Banquete do Cordeiro. Né? Eu escrevi um livro, que é uma síntese dos ensinamentos de São Pedro Julião Eymar,
né? O Segredo da Sagrada Eucaristia, né? Há também um livro para explicar a missa para as crianças, que foi escrito pelo Felipe Santos, que é filho do Dunga, e eu o ajudei, inclusive. É um livro todo com figura para criança, com textos explicando a missa em cada parte da missa, né? É um livro muito bom para as crianças também aí, terem gosto pela missa, aprender a missa. Bom, eu quero mostrar, para encerrar esse programa, 2 livros que eu lancei esta semana. Um deles é esse, As Consequências da Pornografia. Meus irmãos, você está vendo aí na capa desse livro as mãos amarradas e um mouse aí, né? Porque a pornografia hoje ela é altamente distribuída gratuitamente pela internet, né? Nos computadores, nos iPhone, nos iPad, e está causando um flagelo. Para você ter ideia, eu vou dar aqui só um dado. O estado americano de Utah, o governador de Utah declarou problema de saúde pública a pornografia no estado de Utah, nos Estados Unidos, devido ao grande número de jovens altamente perturbados com esse problema. Ok? Então eu escrevi esse livro, né, sobre a pornografia para mostrar o perigo e aí a importância dos pais acompanharem isso aí. E, por fim, eu quero mostrar o terceiro livro, o terceiro volume de História da Igreja, né? Eu escrevi a História da Igreja em 3 volumes. Esse volume aqui é o terceiro, Idade Moderna e Contemporânea. Já tinha escrito a Idade Antiga, a Idade Média e agora a Idade Moderna e Contemporânea. Quem quer estudar a História da Igreja, é mais ou menos aí 500 páginas cada volume, para aprender a história da Igreja, que é muito importante para nós, né, que somos católicos. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora, pedindo a Deus que nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção, a você, a toda a sua família, ok? Muito obrigado, boa tarde a você, tenha um bom final de semana. Amanhã, se Deus quiser, às 8h da noite, nós estaremos de novo aqui com mais uma conversa, que vai ser noticiada aí no nosso Facebook. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.